Pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula aí de CSS e o plano dessa vez vai ser sair dessa página que eu tenho aqui aparecendo na tela, que vai ser um menuzinho bem simples, onde tem um título, um texto e alguns botões para escolher o que você quer. Nós vamos sair disso e transformar essa página que está longe de ser apresentável em algo consideravelmente mais bonito. Então, vamos começar. Nossa página tem aqui conteúdo padrão do HTML, né? Tem um cabeçalho, um título e tem o link para nossa folha de estilo. Eu vou chamar de style.css, ela está na mesma pasta que o HTML. No corpo eu tenho uma caixa que vai ser quem vai envolver todas as opções e todo o texto do meu menu. Dentro eu tenho um outro div que vai ser a minha mensagem, onde fica o título, menu e o texto que está logo embaixo do título. E depois mais um div que é quem envolve o meu conjunto de botões. Percebam que cada botão tem a classe botão OPBTN para os botões de opção, voltar BTN para o botão de voltar, e os botões que são, digamos assim, repetidos, que tem vários do mesmo tipo, cada um tem uma id, OPBTN1, OPBTN2, OPBTN3, e assim por diante. Agora que a gente tem isso construído, a gente pode começar a mexer no CSS desse negócio. Aqui no meu CSS, eu vou jogar ele metade da tela. Eu já coloquei o body, a classe .caixa, que é o elemento caixa que envolve todo mundo aqui, e os nossos dois tipos de botão, para a gente começar a formatar isso. No corpo, eu vou colocar uma cor de fundo e uma cor de texto e definir uma fonte, família de fonte. Então, tá aqui. Cor de fundo vai ser um cinza, a cor de texto vai ser branco e o tipo de fonte vai ser Candara se tiver disponível, se não qualquer outra fonte sem serifa. Agora a gente pode salvar e ver se mudou alguma coisa. Mudaram as cores, que é a única coisa que a gente fez até o momento, né? Cores e agora a nossa fonte é a Candara. Agora, fator importante, essa caixa, a nossa caixa vai ser, eu dei esse nome, porque ela vai ter realmente um formato de caixa, onde eu vou definir bordas para ela e vou colocar uma sombra de caixa, vou arredondar um pouco as bordas da caixa e vou definir um tamanho para ela que é menor do que o tamanho do corpo do HTML. Então, vamos colocar uma borda, vai ser 2 pixels preta, e eu vou definir a largura dela como 75%. Então, width, largura, 75%. Isso significa que 75% do espaço disponível para que essa caixa ocupe, ela vai ocupar. O restante desse espaço ela necessariamente não vai ocupar. Fazendo isso, nós vamos ter uma caixa ao redor do elemento, ocupando 75%. Mas ainda não é o que eu quero, porque eu quero que isso aqui fique no meio do corpo. E aí, quando eu tenho um elemento tipo div, um elemento tipo bloco, ele, na verdade, para ser centralizado na horizontal,
é bem simples, é só a gente definir a margem do elemento, margem, dois pontos, como automático, margem auto. Isso quer dizer que o navegador vai decidir para ti quanto de margem precisa nos dois lados para que o elemento fique no meio. Tá pronto. Próximo passo vai ser nós ajustarmos então esse negócio para que ele comece a se tornar realmente apresentável. Para isso, eu vou precisar arredondar as bordas. Nesse vídeo eu vou simplesmente dizer que a borda vai ser 16 pixels. Depois a gente vai ter outras aulas com mais detalhes sobre como fazer borda arredondada elíptica, como fazer borda arredondada mais avançada que essa. E eu vou definir também um fundo para essa caixa. O fundo dessa caixa vai ser um gradiente radial por cima de um gradiente linear. Só que vamos deixar isso para o final, porque é melhor a gente ajustar os botões, ajustar os paddings, as margens internas, para que isso aqui fique mais próximo do que eu quero antes de eu mexer no gradiente, que seria mais uma espécie de toque final para esse projetinho. Então, eu tenho o elemento título, que eu preciso ajustar. Eu tenho elemento parágrafo dentro da mensagem, que eu preciso ajustar. E eu tenho esses botões. O título e o parágrafo eu ainda não tinha colocado aqui, então ponto .title vai chamar o elemento, qualquer elemento da classe title. A gente só tem lá o título do menu, que pertence a essa classe. Nesse, eu vou definir alguns paddings, para que ele tenha uma margem interna. Vai ficar assim. Volta. Padding de 6 pixels, 12 pixels, 18, 12. Esses paddings é a mesma coisa que a gente colocar padding top, depois padding right, depois padding bottom, depois padding left. Não quero margem nenhuma. Quero alinhar o texto no meio. Para alinhar texto, a gente usa text align. Não pode usar a tag center no HTML, porque não existe mais essa tag. No HTML5 ela foi abandonada. E tem motivo para isso, que é o fato de que centralizar um elemento não é algo cabível para se fazer no HTML, visto que o HTML não deve representar como é o visual da página, e sim qual que é o conteúdo da página. Tudo que é relacionado ao visual da página tem que ir no CSS. Então, alinhamento de texto centralizado. E o meu título eu quero que a fonte seja grande. Vou dizer que vai ser o dobro da fonte padrão. Font size 200%. Vamos salvar e ver como é que está ficando. Olha só, já temos as bordas redondas, já temos o menu com o texto centralizado aqui. Agora, o texto do parágrafo dentro da classe mensagem, a gente também vai precisar alterar. Para isso a gente usa .msg para encontrar a classe P, porque na verdade o que eu quero é um parágrafo que seja filho, ou neto, ou bisneto, tanto faz, da classe P, da classe MSG. Nesse, eu vou simplesmente aplicar um padding, só para ele ficar melhor posicionado. Os botões, eu também vou precisar mexer. Então, esses botões vão ser, primeiro, um ajuste de padding também, e um ajuste de largura.
para os dois botões eu vou aplicar esse padding e essa largura. Essa largura de 100% tem o intuito de garantir que o botão vai ocupar todo o espaço que ele tem disponível na largura. Ou seja, não vai caber um botão do lado do outro. Então, dessa forma, eu vou forçar cada botão a ocupar toda a sua largura e ficar um botão embaixo do outro. Agora, o botão de voltar, eu vou salvar aqui, mostrar para vocês como está ficando. Ó, ele tem um probleminha que é o fato de que ele tem a borda reta, ele precisa ter borda redonda também. Portanto, nós vamos adicionar borda redonda só embaixo no botão de voltar. E aí fica assim. Salva. E agora temos o nosso botão de voltar com a borda arredondada. Ele ficou com um visual diferente dos outros, porque na verdade a gente vai ter que mexer ainda. Esse não é o visual definitivo deles. Esse aqui ele pegou direto do Windows. E esse aqui, como o botão do Windows não tem borda redonda, o navegador teve que inventar. Agora nós temos basicamente o conjunto necessário para que nós possamos realmente começar a mexer nos gradientes. Só que para não me estender demais, eu vou deixar a parte de sombra e gradiente para o vídeo seguinte. Então, até logo.